Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 172. Um balanço da atuação socioambiental ao longo das décadas. Fuja se você quiser fugir, mas é bom lembrar que seu lugar já foi aqui. E nesse episódio eu recebi a Maria Cecília Prats, mineira que mora no Rio há tempos, como ela mesma disse, economista, mestre e doutora, e que atua no limiar entre a academia e a prática, sempre trazendo uma visão social. Maria Cecília escreve no seu blog, além de já ter publicado vários livros. No último livro dela, falamos sobre ele aqui, eu tive a felicidade de escrever a orelha, a convite dela. Bom, eu digo sempre que gosto de receber pessoas mais experientes, com mais horas de voo, como eu costumo dizer, no nosso campo de atuação, porque assim a gente consegue compartilhar aqui contigo, amigo ouvinte, uma visão mais panorâmica de algumas décadas, com mais tempo histórico no nosso setor. Isso faz a gente enxergar de uma forma mais ampla, né? E a gente enxerga além os desafios e potencialidades que a gente está atravessando nesse momento. Claro, você pode concordar ou discordar das análises. E eu acho que isso é, obviamente, parte do nosso processo aqui de diálogo. Mas o meu papel aqui como podcast é proporcioná-las, é trazê-las aqui em forma de áudio, para além de, eventualmente, elas estarem disponíveis em livros, né? Escrito aí no nosso setor. Quando a Maria Cecília fala, e é uma observação importante aqui no papo, que no fim dos anos 90 estava começando o terceiro setor, na verdade o que ela quer dizer é que nesse momento é que essa ideia, essa formulação do conceito de terceiro setor é que estava sendo em discussão, estava sendo construído. Né? Obviamente as organizações da sociedade civil já existiam há muito tempo e já estavam aí na lida. Né? A formulação do conceito de terceiro setor em relação ao governo federal e à institucionalidade é que estava sendo posta aí em discussão. Aliás, a nossa convidada traçou um panorama muito interessante da atuação do setor privado em temas sociais e ambientais, uma linha aí que ela traçou de responsabilidade social, sustentabilidade, valor compartilhado, ESG, e digamos que agora a gente está vivendo uma era um pouco pós-ESG. Daí o título do episódio, né, um balanço da atuação socioambiental ao longo das décadas. Ela fez isso de uma forma muito interessante. Bom, eu conheci a Maria Cecília quando ela estava na Fundação Dom Cabral e naquela altura eu tinha convidado ela para escrever um artigo no meu primeiro livro, o livro de 2013, sobre investimento social privado, é um de capa vermelha. De lá para cá a gente se manteve no radar, trocando figurinhas e tal, às vezes mais, às vezes menos. E aí eu, esses dias, li um post dela falando sobre as lições que ela tirou do Caminho de Santiago, né? Ela fez os últimos 200 quilômetros do caminho, e aí isso me deu, né, o gatilho aqui para convidá-la, para a gente falar desses vários temas socioambientais, mas também sobre como foi essa experiência, essa vivência dela fazendo o Caminho de Santiago. Eu também devo confessar, amigo ouvinte, essa também é uma meta minha, vou me organizar para fazer também. Aliás, não sei se você sabe, mas eu já morei em Santiago de Compostela, lá nos idos de 2001, e eu via, era muito interessante, e ficava ali na praça em frente à catedral e via os peregrinos chegando dessa jornada aí de centenas de quilômetros, e era uma energia incrível. Obviamente naquele momento eu não tive a oportunidade de fazer o caminho, mas é um projeto futuro que está aqui na minha gaveta. Bom, e se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador do podcast, junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia, esse link na descrição, e veja como é fácil contribuir. E eu agradeço demais as pessoas iluminadas que estão aqui com a gente. Muito, muito, muito obrigado. Bom, então é isso. Agradecer demais a Maria Cecília Prats pela conversa e, sem mais delongas, partiu para o papo. Perca tempo enquanto tempo existir. Quero voar, um avião passou por mim. Preciso tanto que ainda acredite em mim. Eu
Olá, Maria Cecília, seja super bem-vinda. Obrigado por você ter aceito vir aqui conversar com a gente. Para a gente começar, se apresenta. Quem é a Maria Cecília? Seja super bem-vinda. A Maria Cecília Prats é uma mineira de Belo Horizonte, morando no Rio há muito tempo. Eu fiz economia na UFMG, depois o mestrado em economia na UFMG, e tempos depois eu fiz o doutorado em administração na FGV, na Fundação Getúlio Vargas do Rio. E eu me defino como uma pessoa que estou o tempo todo naquele limiar entre a academia e a prática. Eu não sou nem uma pessoa que está direto na academia, embora eu já tenha dado algumas aulas, mentorias, mas também não estou no dia a dia de uma organização do terceiro setor, de uma empresa. Eu estou o tempo todo transitando entre a teoria e a prática. Eu me defino como uma pessoa que está o tempo todo analisando, observando e pesquisando, sobretudo de uns tempos para cá. E assim, às vezes, muito com um olhar crítico. Agora, então, eu terminei o meu mestrado de economia em 1982. Eu sempre tive esse olhar social. A vida sempre me conduziu, ou o meu jeito de ser, para o lado social. Em 1982, eu defendi a minha dissertação de mestrado sobre o impacto do pró-álcool, que era muito forte naquela época, era a produção de carros a álcool, estava começando a partir da cana-de-açúcar, né? O impacto do pró-álcool no pequeno produtor familiar de cana da zona da mata de Minas Gerais. Então, eu queria analisar aquilo. Por conta daquilo, quando eu casei e vim para o Rio, eu fui trabalhar na Fundação Getúlio Vargas, na parte do convênio que a Fundação tinha com o Instituto do Açúcar e do Álcool. E também fiquei sempre permeando. Eu fazia análise, mas não participava da pesquisa de custos. Eu fazia análise entre de que forma era importante ter subsídio, de que forma o produtor influenciava na produção de álcool. Eu nunca trabalhei direto no levantamento de custos. Isso foi em 1982, 83. Em 1987, aí sim eu entrei na Fundação Getúlio Vargas, no banco de dados, que fazia o IBRE, o Instituto Brasileiro de Economia, o Salomão Quadros, que já faleceu, o saudoso Salomão Quadros, me convidou para ir para o banco de dados. Então, tinham várias bases de dados que o IBRE levantava. Naquela época não tinha nada de internet. Então, a gente, na época, levantava na FGV, junto às fontes primárias, os dados. E eu fazia, análise de alguns. E acabei também indo para a área social. Então, fazia análise de indicadores de mercado de trabalho, de desenvolvimento social. Acabei indo também para análise dessas coisas. E escrevia muito na revista Conjuntura Econômica, da FGV. Aí criei o índice, logo que estava saindo o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, eu adaptei para os estados, para os municípios. Eu criei um índice muito interessante naquela época que estava saindo as bases de dados do Ministério do Trabalho. Então, eu criei o Índice de Qualidade do Emprego Formal. E naquela época eu mostrei um resultado muito inusitado, que a qualidade do emprego formal no Piauí era melhor que em São Paulo. Por quê? Porque tinham muito menos emprego, né? Então, isso trabalhando os dados da RAIS, do Ministério do Trabalho. Então, foi um período muito forte nessa parte de indicadores de mercado de trabalho e social, mas no âmbito macro. Em 1997, 99, estava começando o terceiro setor. A Celina Vargas, que era diretora da FGV, ela quis montar um grupo para começar a estudar sobre o terceiro setor. E aí, naquela época, teve um seminário lá em Genebra. Eu lembro que eu fui, tinha o Lester Salomon, que estava lançando o livro dele sobre a definição do terceiro setor entre os países. Como é que o terceiro setor era percebido entre os países? Então, foi naquela época, 1997, 99, estava começando o terceiro setor, e aqui no Brasil também.
a gente estava começando a entrar o terceiro setor aqui no Brasil. E tudo muito, muito difuso, né? Então, foi um momento que as empresas estavam começando a fazer ação social. E nesse meio tempo, eu saí da Fundação Getúlio Vargas, teve uma redirecionamento lá dentro, eu fiquei um tempo no Sebrae, um ano só, e fui fazer o doutorado. E aí já orientei a minha tese de doutorado para estudar a ação social das empresas, porque eu era muito crítica e estava começando naquela época. Isso foi o quê? Final de 1999, 2000. Estava começando a surgir as empresas a fazerem ação social. Aí eu relembro que até então, empresa, o ideal, na visão do Milton Friedman, a empresa tem que gerar lucro e pagar os impostos, e aí o governo faz a ação social. Eu lembro que eu tinha discussões homéricas com meu pai, que ele achava que empresa não devia fazer ação social. Ele não entendia essa ideia da tese que eu pretendia desenvolver, mas estava começando. E aí eu era muito crítica, achava que as empresas, na verdade, não faziam social, elas estavam fazendo era marketing. Então, eu desenvolvi no meu doutorado uma metodologia para avaliar a ação social das empresas. E eu denominei ela de EP2ASE, Eficácia Pública e Eficácia Privada da Ação Social das Empresas. E a tese foi defendida em 2004, e daí surgiu o primeiro livro meu, foi uma adaptação da tese que se chamou Ação Social das Empresas. Foi em 2004 que ele foi lançado, Como Avaliar Resultados. Então, naquela época, o que estava acontecendo? As empresas tinham uma atuação muito difusa, e aí eu dei uma abordagem que estava começando a surgir o Porter também, em 2002, com a análise dele de filantropia. No Brasil nem se falava em filantropia, era um nome feio, né, porque dava ideia de assistencialismo. Então, seguindo. Então, eu defendi a minha tese de doutorado em 2004 sobre a ação social das empresas e trabalhei com consultoria, trabalhei no IETS com o saudoso também André Urani, trabalhei com a Fundação Banco do Brasil, e em 2010 eu escrevi um outro livro, aí eu estava mais como autônoma, consultora, escrevi um livro sobre sistematizando essas experiências, em 2010, projetos sociais corporativos, como avaliar resultados. Então, ainda estava nessa linha das empresas. E quando foi em 2011, eu fui apresentar esse meu segundo livro lá na Fundação Dom Cabral. Eles estavam começando com o programa da POS, que era parceria com organizações sociais. Aí ele falou assim, vamos adaptar essa metodologia para aqui, para as nossas organizações do terceiro setor? Hoje esse programa chama Pilares, lá na Fundação Dom Cabral. Então, eram organizações que eram parceiras e que queriam ter uma mentoria para desenvolver o seu programa social. Então, aí eu trabalhei muito tempo com algumas organizações, com as organizações que eram parceiras. Tinha o programa, era fazer com elas. Então, a gente tinha reuniões com aquelas organizações e ia desenvolvendo o programa social delas, porque tinha as outras mentorias lá na Fundação Dom Cabral. Porque a Fundação Dom Cabral é especialista em gestão de empresas, mas estava começando as empresas fazendo projetos sociais. Então, eu entrei com essa mentoria para as organizações do terceiro setor. Aí, em 2014, surgiu um manual que eu criei lá, que era um manual de planejamento e avaliação de projetos sociais para organizações sociais, que foi uma adaptação aqui, tem até aqui. Então, ele ficou pronto, e depois, quando eu saí da Fundação Dom Cabral, ele está disponível para download no meu site, gratuito. E isso foi em 2014, 15, 16. Eu fiquei na Fundação Dom Cabral. E de lá para cá, eu tenho ficado mais como uma observadora, analisando os vários temas, tanto na área de projetos sociais corporativos, como de organizações do terceiro setor, e tenho escrito meu blog.
O meu blog é como se fosse, como eu fico nesse limiar que eu falei, entre a prática e a teoria, é uma forma de eu poder contribuir com uma visão analítica, levantando dúvidas, levantando reflexões sobre as questões que eu vou vendo, que eu vou lendo, ou que eu vou participando também, porque às vezes eu atuo como organização, ajudando, ou com alguma palestra, com alguma interação. Então, é uma forma de ser uma observadora um pouco mais crítica e eu tento sistematizar didaticamente. Então, é isso. Fechei os olhos pra dormir. Quando acordei, a lua ainda estava ali. E para quem está escutando a gente, tá no link na descrição, o blog recomendo muito, que é estrategiasocial.com.br. Lá você vai encontrar os livros, toda a trajetória aí da Maria Cecília. Agora, é legal a tua trajetória, que tem um pé na academia e um pé na atuação mesmo, prática. E a gente já volta um pouco mais no nosso tema aqui, né, agenda social e tal, mas antes, você acabou de voltar de um período você teve uma experiência de fazer o Caminho de Santiago, né, um trecho do Caminho de Santiago. E eu acho muito interessante que você dividisse o que te motivou a fazer, que insights que você teve lá. Conta um pouquinho dessa experiência. Deixa eu te falar. Foi assim, foi agora no final de junho, início de julho. Eu até não estava muito animada, não. Ficar caminhando, gastar um tempão caminhando. Eu acabei indo com a minha família e foi muito bom. Eu não fiquei 3 semanas, eu não fiz o caminho todo, foi o caminho francês, eu fiz uma parte, os 200 últimos quilômetros, mas foi com a minha família e foi uma experiência muito interessante. E aí a gente pergunta assim, mas por quê? Ficar caminhando todo dia, levantar, ficar caminhando? A gente foi de Vila Franca del Berço até Santiago de Compostela. Uma região bonita, cada dia a gente caminhava um pouco, em média 30 quilômetros por dia. Mas tinha que ter disciplina, acordar cedo, antes do sol ficar forte, ou para não ficar também muito cansativo. Então, a gente tinha que acordar cedo. Muitas vezes nem tomava café da manhã. Então, tem que ter disciplina, tem que ter um planejamento, até onde que a gente vai chegar. E eu pensava assim, nossa, ficar caminhando, mas foi tão interessante, porque a partir daí, depois quando eu voltei, e a gente ia conversando também, nós éramos 4, a gente ia conversando. Qual que foi o aprendizado? O aprendizado, todo mundo na estrada estava indo, todo mundo indo, a gente só encontrava todo mundo indo. Paisagens lindas, montanha, às vezes a gente estava lá no alto, aquelas nuvens lá embaixo, assim, calorão, depois ventando, depois sol, muito sol, calor, chuva, pegamos chuva também, punha a capa de chuva, e sempre caminhando. Então, qual que era o sentido daquilo? Aí, depois, eu tentei, assim, agrupar o que a gente tirou disso, né? E eu fiz até um post que está o último post que está no meu blog. A gente tem que ter, e eu falei o seguinte também, isso vale para a vida. Foram 12 lições que eu sistematizei, né? Isso vale para a vida e vale também para quem está desenvolvendo projetos sociais, quem tem a sua ONG. São ensinamentos que são vários, tirados a partir de um percurso, de uma estrada que a gente fazia curva, virava e continuava. O que isso te... e a gente encontrava com as pessoas, uns andando mais rápidos, outros andando mais devagar, e bom caminho, todo mundo falando assim, né? Então, o que você tira disso? Nas paradas, eram pessoas que a gente tinha encontrado nas paradas, nas cidadezinhas, tudo muito antigo. O lugar é muito bonito, mas não é esporte, é um pouco de turismo, mas tudo é um turismo diferente, é um turismo a pé.
né? E é um lugar muito antigo, de 2100, 2200, 1500, 1600, 1200, tem coisas antigas, construções em pedra, muito antiga. Então, dá uma ideia de tempo passando. Então, o que você tira? Quais são as lições? Então, ter clareza de qual que é o seu objetivo maior. São 12 lições, eu vou falar muito rapidamente aqui. Ter clareza do qual é o seu objetivo maior, qual o propósito. O nosso era chegar lá em Santiago de Compostela, onde está enterrado Santiago de Compostela, que é um lugar lindo, é um santo, mas não é assim, é chegar lá. E qual o propósito da nossa vida? Todos nós estamos caminhando, estamos envelhecendo. Na estrada tinham pessoas novas, pessoas velhas. Ter um plano e ter metas para cada dia, mas a gente tem que ir sabendo alterar esses planos de acordo com o tempo, de acordo com se amanhece chovendo, a gente tem que ir, mas a gente tem uma meta maior, um propósito maior, cada um tem um propósito maior na sua vida. É morrer, mas a gente quer dar alguma contribuição. Saber tomar decisão firme quando surgem encruzilhadas. O caminho é bem, tem sempre a estrela, né? Tem sempre a setinha mostrando o caminho, mas às vezes a gente ficava, será que nós vamos por aqui, vamos por ali? Mas você tem que tomar uma decisão aí. Teve uma vez que a gente errou, nós tivemos que voltar. Então, você sempre avaliar os riscos de cada alternativa, se você vai para um lado, se você vai para o outro. Por aqui é o caminho mais longo, lá é o mais curto. Ter sempre disciplina e persistência para seguir o roteiro. A gente planeja, tem que seguir, ter disciplina, pois haverá dias de chuva, de sol intensa, de subida íngreme, e lá vamos nós. Tem que ter a persistência, ter força para isso. No começo eu fiquei com dor no pé, o outro ficou com dor no joelho, Cada um tem sua dor, pode ser novo, pode ser velho, tem dor, tem dificuldade, cada um é diferente. E a gente tem que saber enfrentar essas diferenças. Passavam umas pessoas mais jovens, indo rápido, cada um vai na sua velocidade, né? Cada um vai com as suas potencialidades. Então, ter força para enfrentar as próprias mazelas e fragilidades que forem surgindo. Saber encontrar a própria paz de espírito interior. Está dentro da gente a paz de espírito. Se você não tiver paz de espírito, você não vai saber nem aproveitar aquele lugar lindo que a gente está tendo aquela oportunidade naquele momento, porque no dia seguinte já virou passado. Ser de verdade solidário com os outros peregrinos que estão no caminho, pois naquele momento a gente está convivendo com as mesmas dificuldades. Se cair uma chuva, nós vamos estar juntos. Nós estamos convivendo. E não é só falar bom caminho como licença, eu estou passando. Não, a gente tem que falar bom caminho. Teve um que veio, ofereceu água para a gente, sabe? Assim, é uma coisa muito diferente. Entender que cada peregrino é diferente em suas competências intelectuais, fragilidades pessoais e físicas, etapas e circunstâncias de sua vida. Cada pessoa lá estava num momento diferente. Eu encontrei com um senhor que tinha 80 anos, tinha tido paralisia infantil, mas ele fazia questão de ir lá no caminho de Santiago. E ele sabia que ele ia devagar, que ele ia fazendo 3 quilômetros por dia, mas ele ia chegar e ele queria chegar. Cada um vai num ritmo, outros vão rápido, uns passavam correndo, outros passavam de bicicleta. Ninguém é melhor ou pior. Cada um tem a sua meta, cada um tem o seu ritmo, cada um é diferente, e a gente tem que saber somar essas complementaridades, né? Ter alegria para conseguir sentir profundamente a beleza do caminho, saber que no caminho tudo passa, nada é para sempre. A gente tem que saber conhecer bem. Por exemplo, a gente conversei com uma alemã muito simpática, mas depois ela passou. Ela não existia mais. Assim também é na nossa vida, na nossa vida profissional, nas organizações onde a gente trabalha. A gente tem muita pessoa fez parte do nosso passado. Como agora aqui eu citei 2 que foram muito importantes para mim, Salomão Quadros e Celina Vargas, mas passaram. E ter clareza de que a direção é única, pois é sempre para a frente que se caminha.
Às vezes, é sempre para frente. Se errar, errou. Às vezes, a vida nos dá a oportunidade de contornar o erro e voltar. Mas se a gente errou, a gente tem que assumir o erro e continuar. A vida é assim, é sempre para frente que a gente caminha. Então, foi muito interessante, porque numa coisa simples, que é um trecho longo, onde a gente vai, estrada infinita, né? E a gente vai tirando essas conclusões. Muitas pessoas passando pela gente, pessoas que estavam lá olhavam, conversavam, outros passavam rápido, mas cada um vai no seu ritmo. Isso é muito importante. Cada um vai no seu ritmo. Todo dia nasce pronto pra morrer. Preciso tanto que ainda acredite em mim. Eu sou um barco no seu mar. Incrível. Eu, como já havia comentado antes em off contigo, eu também quero fazer, ainda vou me organizar para isso, porque eu acho que deve ser uma experiência incrível mesmo. E é legal você dividir um pouco esse paralelo, né, com a experiência do caminho e como isso traz aprendizados para a nossa vida pessoal e profissional. Muito legal e obrigado por dividir isso com a gente. Vou deixar o link na descrição com o post que você indicou para quem quiser depois saber mais, né, aprofundar mais. Eu vou voltar no nosso tema aqui, que é a área social de um modo geral. Você citou no início da tua fala artigos e livros que você já escreveu e já essa trajetória de décadas debruçada sobre esse campo que a gente vamos chamar de terceiro setor de uma forma ampla. Minha pergunta para você é, qual a visão que você tem na tua cabeça daquela visão do início do terceiro setor, quando você começou essa agenda e se falar desse tema, e o terceiro setor hoje? O que você enxerga de mudanças positivas e negativas nessas duas imagens de terceiro setor? É interessante. Eu não sei se são tanto positivas ou negativas, mas as mudanças foram ocorrendo muito rápidas, muito nítidas. Eu diria do ponto de vista, eu vou definir, e é como esse meu livro está, esse meu terceiro livro que eu falei, a partir do... Depois eu vou falar sobre ele, mas os dois últimos livros, eles estão estruturados. Terceiro setor, eu falo em termos de empresas, das organizações do terceiro setor, das ONGs, e depois a questão das doações. Eu divido eles sempre assim. Então, do ponto de vista das empresas, eu diria que, por volta de 1976, início de 80, empresa, o compromisso dela era com acionista, com geração de lucro, né? E era assim que era visto. Aí elas começaram a ser muito criticadas nos anos 70, que elas estavam destruindo a natureza, os ambientalistas começaram a ser muito criticadas, então daí surgiu o movimento da responsabilidade social. Primeiro com Eduardo Freeman, na academia, ele lançou a teoria dos stakeholders, em 1984. E depois o movimento da responsabilidade social veio ganhando força. Quer dizer, não era só com o shareholder, o acionista, a empresa devia ser responsável com todos os stakeholders, com todos os públicos que se relacionam com ela. Então, foi nesse contexto, né, final de 1990, 2004, no contexto do movimento da responsabilidade social, que eu propus a minha tese de doutorado, que eu falei até que tinha uma sintonia com o trabalho do Porter. Foram quase que paralelos, porque quando eu comecei a pensar, o Porter ainda não tinha falado em filantropia corporativa. Foi uma coisa que foi meio desenvolvendo em paralelo. Então, no contexto do movimento da responsabilidade social, então, a empresa, como eu era muito crítica, o que eu dizia se a empresa faz uma ação social, beneficia a comunidade do entorno, que isso que era ação social, ou programa social, ou que mais tarde o GIF chamaria de investimento social privado, então, isso ela tem que realmente gerar resultado.
Então, se a empresa se relaciona com a comunidade e para resolver problemas de pobreza e exclusão social, então tem que trazer benefícios. E aí eu criei esse conceito de eficácia pública, tá? Se realmente beneficia a comunidade. Agora, esse beneficiar a comunidade, a empresa não é governo, é empresa privada. Então, tem que trazer benefício para os demais stakeholders, na forma como os demais stakeholders se relacionam com a empresa. Então, tem que trazer benefício sob a ótica dos colaboradores. O fato da empresa fazer ação social na comunidade, isso beneficia o relacionamento dela com os trabalhadores. Então, na época da minha tese, eu estudei o caso da Xerox, do Programa Social da Vila Olímpica, na Mangueira. Então, de que forma o programa social da Xerox na Mangueira, no Morro da Mangueira, aqui no Rio, com a comunidade da Mangueira, em situação de pobreza, isso impactava os demais stakeholders da Xerox. Como é que os colaboradores percebiam isso? Como é que os clientes da Xerox percebiam isso? Estava começando a ação social. E aí seria o que eu chamei de eficácia privada. Então, a ação social na comunidade tinha que beneficiar o negócio. Nesse meio tempo também estava desenvolvendo aquele contínuo aquele contínuo do programa social corporativo. Antigamente as empresas só faziam doações difusas, depois elas passavam a atuar via marketing de causa e depois a filantropia estratégica, né? Então, eu estou respondendo aqui a pergunta da evolução sob a ótica da empresa. E em 2005, esse movimento da responsabilidade social começou a ser muito criticado, que era pura retórica, que era discurso, que na prática nada estava mudando. Então, o termo mudou. Isso é o que eu discuto muito nos meus textos no blog, tá? Então, mudou, passou a chamar sustentabilidade, a empresa sustentável, que ela tinha um compromisso e não apenas uma relação de compliance, de ticar aqueles quesitos. Então, era um compromisso de longo prazo. Então, mudou o termo de desenvolvimento, empresa sustentável. Aí passou o tempo, chegou à conclusão que também estava caindo, sendo criticado de novo. Aí, em 2011, o Porter e o Kramer também falaram, não, a ação social da empresa, que lá eles usavam o termo filantropia numa boa, a ação social da empresa, ou o programa social, ela tem que estar no core business da empresa. Então, a empresa tem que se envolver para gerar valor econômico e gerar valor social. As duas coisas têm que casar. Aí lançou a ideia do shared value, do valor compartilhado. Não o programa social, uma coisa à parte, periférica, que acabava não gerando nada. E também foi indo, caiu em descrédito, né? E aí, em 2018, para mim, o marco foi 2018, a carta do Larry Fink, o CEO. Larry Fink era o gestor, o CEO da BlackRock, que é uma gestora, a maior gestora de recursos do mundo, que gera os recursos para as empresas, né? São os grandes acionistas das empresas. E ele falou, não, a empresa tem que ter propósito. Por quê? Porque começou a ter problemas de corrupção, problemas de riscos ambientais. Então, o risco da empresa, o risco da sustentabilidade estava virando risco para acionista. Quando tinha por exemplo, a fábrica, a barragem de Mariana que caiu, isso foi um risco danado para os acionistas da Vale. Uma corrupção, no caso aqui no Brasil, tivemos a questão da Petrobras, da Andrade Gutierrez, foi um risco, acabou com o valor da ação dessas empresas. Então, a questão da responsabilidade social, do compromisso das empresas, estava virando um risco de investimento. Então, os próprios acionistas assumiram.
Então, aí que surgiu a ideia do propósito, a empresa com propósito, e depois surgiu a ideia do ESG. Então, não só os quesitos sociais e ambientais, stakeholders definidos, mas ele falou social, ambiental e governança também, porque os casos de corrupção estavam sendo fatais para o valor das empresas. Então, aí entrou a questão do ESG, entrou muito em evidência. Não espera tanto eu voltar. Preciso tanto que ainda acredite em mim. Eu sou um barco no seu mar. E agora, de uns tempos para cá, 2023, 2024, parece que o ESG em exagero, porque a empresa está querendo assambarcar as causas sociais a nível meio que global, meio da sociedade como um todo, isso não cabe no escopo da empresa. Então, de novo, o ESG está sendo revisto. Então, teve toda essa evolução das empresas, quer dizer, o papel social da empresa, a forma como ela se relaciona com a comunidade. E da mesma forma, como é que... então, assim, a questão do programa social corporativo também foi evoluindo nesse mesmo ritmo, né? E também das organizações do terceiro setor também foram evoluindo nesse mesmo, que a empresa, muitas vezes, ela faz ação social diretamente, através dela, da área de responsabilidade social da empresa, ou ela financia ou atua através do seu instituto, fundação, ou através de uma ONG, que ela começa a apoiar determinadas ONGs. Então, com essa mudança na evolução da percepção das empresas, do papel social das empresas, o relacionamento dela com a sociedade civil também foi mudando. Não, ia te pedir para concluir justamente jogando luz nesse panorama que você traçou, agora olhando mais terceiro setor e doações, só para a gente fechar. Então, eu falei sobre a ótica das empresas, como é que foi evoluindo. Agora, sobre a ótica das organizações do terceiro setor. O que a gente via antigamente terceiro setor, quer dizer, terceiro setor era muito organizações pequenas, fora as santas casas de misericórdia, que é uma coisa antiga, que vem desde a época da colônia, mas eram organizações pequenininhas, que viviam de doação, atuavam lá na comunidade, e com trabalho voluntário local, que aí você vê como as pessoas mais pobres da comunidade ajudam muito mais, atuavam junto, e era uma doação assim, quase que uma esmola, uma caridade, se organizar, ajudar uma organização do terceiro setor. Era tudo muito informal. E com essa ideia de vamos ter agora, a empresa vai doar, nós vamos doar, e o movimento também, porque isso é uma coisa importante, nos meus artigos eu vim fazendo muito um paralelo do movimento que ocorre lá nos Estados Unidos e no Reino Unido, como um indicador meio antecedente do que pode estar acontecendo aqui no Brasil ou o que vai vir a acontecer. Então, o que estava acontecendo era uma certa profissionalização dessas organizações do terceiro setor. Elas estavam passando agora, se elas vão receber doações maiores das empresas, elas têm que prestar contas, elas têm que ter avaliação de resultados, elas têm que ter pessoas competentes, com competência para gerir mais recurso, para ter uma atuação mais quase que de negócio também, né? Um negócio social. Então, o que a gente vê é que isso foi evoluindo. E hoje a gente tem, por exemplo, que no Brasil é muito importante, são essas aceleração de OSCs, para você promover a gestão qualificada nas OSCs, para dar condições a elas de captar recursos, de fazer avaliação, de ter uma atuação maior, de crescer, né?
Então, por exemplo, o exemplo que eu gosto muito do trabalho da Fomenta, né? Que eles fazem a aceleração das OSCs. E do lado dos doadores também foi crescendo, foi mudando muito aqui no Brasil. Antigamente, doação você doava para uma organização, doava, já ficava satisfeito. Agora, você quer doar e quer saber como é que o recurso está sendo aplicado. Né? Você quer ter uma prestação de conta, saber que o recurso está sendo mais bem aplicado aqui do que não lá. Por que eu vou doar para uma organização e não vou doar para outra? Então, o que a gente vem observando é que de 2000 para cá, as fundações empresariais, as fundações filantrópicas empresariais cresceram muito, o trabalho social das empresas cresceu muito, as fundações filantrópicas familiares tiveram um impulso enorme de 2018, 19, 20 para cá, e as fundações independentes, como também as famílias querendo se organizar para doar de uma forma mais efetiva. Como é que os fundos independentes, por exemplo, agora na Covid, a gente viu, as pessoas se associam, criam um fundo para poder ter mais força para ajudar aquela determinada causa, né? E aí nós temos organizações intermediárias de apoio ao trabalho dessas organizações filantrópicas de ponta, com um destaque muito grande, tipo o Instituto FIA, Cital, Movimento Bem Maior, organizando essa expansão do investidor social e do filantropo. Que bacana. Agora, ainda uma coisa que eu queria falar, que nessa área do terceiro setor da empresa, não só o papel das empresas foi evoluindo, empresa com propósito, como agora surgiu empresa com impacto, negócio de impacto, startup com impacto, tudo virou com impacto. Também a gente tem que parar para ver quais são as diferenças, o que... Então, teve um movimento muito grande. Se falar positivo e negativo, eu acho que as coisas foram se ajustando. Que legal. Não, eu acho que dois comentários. Primeiro, legal você colocar essa questão do positivo e negativo, né? Que, de fato, a minha pergunta era capciosa nesse sentido, ou seja, depende da ótica, depende do ponto de vista, primeiro comentário. E o segundo, acho que o balanço que você traz... mostra que tem um degradê hoje muito mais complexo, né, e amplificado de possibilidades, que também, de novo, não quer dizer que é melhor ou que é pior, quer dizer que é diferente o cenário, o tabuleiro hoje é muito diferente do que era décadas atrás, e vai ser diferente para frente. Mais complexo, né? Exato. Mais complexo. Mais colorido, mais complexo, tem mais nuances, então acho que é legal trazer, e é legal trazer quem tem mais caminhada nessa agenda, justamente porque quem está chegando no campo, às vezes tende a ter uma visão mais pontual daquele momento, achando que aquilo é daquela forma. Então é legal a gente poder enxergar que ao longo das décadas isso muda, é natural de qualquer agenda. Tentei ir longe, fechei os olhos pra dormir. Quando acordei, a lua ainda estava ali. E assim, eu queria dito isso, fazer um gancho em algum momento da tua fala. Você também trouxe, ficou muito nítido, de que você tem uma perspectiva crítica, assim como eu aqui no podcast, que e eu acho que isso conversa um pouco com o seu último o livro mais recente, que é o Ecossistema das Iniciativas Sociais do Brasil, link na descrição, para quem quiser saber mais, recomendo bastante. E lá você discute um pouco sobre a questão de que a gente tem pouco espaço nessa discussão sobre reflexões mais críticas. Por que você acha que falta esse espaço de maior criticidade nessa agenda? Eu diria o seguinte, eu acho que, pensando assim, falta mais criticidade, porque muitas vezes as pessoas estão dentro do contexto e cada um defende o lugar onde ele está dentro, o seu lugar de voz e de fala, né? E como eu
no meu blog e no livro também, eu tenho esse lugar de fora, como eu estou nesse limiar, ainda mais agora, eu tenho essa autonomia e essa independência para poder olhar e me perguntar e buscar entender e dar minha opinião, porque eu não estou comprometida com nenhum dos lados, entendeu? Então, os meus textos no blog são muito essa reflexão. Deixa eu tentar primeiro entender o que está acontecendo e depois querer contribuir para quem está atuando diretamente no campo, na prática, poder ver se aquilo pode ser útil, né? Então você está falando do meu livro mais recente. Na verdade, é o livro mais recente, mas já tem outra em gestação, né? Esse chama o Ecossistema das Iniciativas Sociais no Brasil, que eu divido em 4 grandes partes: terceiro setor, planejamento e avaliação no terceiro setor, filantropia, empresas e atuação social, que é um pouco dessa forma que eu estava contando para você. E aí, esse livro é o quê? É uma sistematização do meu blog de 2016 até 2021. Eu acho que é 2021. Até 2020. De 2016 até 2020. Então, eu organizei os livros, eu organizei os textos e as reflexões dentro dessas categorias, tá? Dentro dessas 4 partes. Cada parte é dividida: terceiro setor, tendências, gestão, planejamento e avaliação. Primeiro, condição fundamental: ouvir sempre o público-alvo, como avaliar, cuidados para uma boa avaliação. Então, dentro de cada parte tem subitens, e com essas ideias meio, não é críticas, é tentando entender e uma experiência muito a partir, uma análise a partir da experiência que eu tive com consultorias, com a minha vida prática. Então, a partir daí, eu faço essas análises. Muitas das vezes eu não cito o nome da organização que está em questão, mas eu estou analisando casos práticos. E o outro livro que está em gestação é de 2021 até agora, tá? Com essa mesma lógica. E é interessante, quando você estava falando, eu abro o livro na apresentação dessa forma, tendo em vista o que você falou agora. Será que o novo padrão de atuação no setor social privado, que está emergindo no Brasil, vai realmente conseguir ser eficaz no sentido de combater os graves problemas de pobreza e exclusão social que persistem no nosso país? Ou tudo não passará de mera agitação quase inócua, sem efeito social positivo significativo? Então, o setor social privado ficou mais eficaz. Ficou mais complexo, mais diverso. Agora, será que essa diversidade vai trazer mais eficácia? Vai ser mais eficaz na questão do apoio ao setor público, porque o setor público, por definição, é o responsável, mas vai ser um coadjuvante mais efetivo na solução dos graves problemas sociais que a gente tem, né? E tudo isso, empresa com impacto, toda essa coisa que está surgindo agora, será que isso... Porque no começo, e até hoje ainda, eu sou muito crítica dessa ideia da empresa com impacto, empresa com propósito. Porque na ideia do que é empresa com propósito? Empresa com propósito é aquela que é criada com o objetivo de resolver problemas das pessoas e do planeta, né? O propósito é isso. Agora, qual empresa, mesmo na época dos anos 70, 80, que não é criada para resolver um problema das pessoas e do planeta? Naquela época, uma siderurgia, uma indústria de petróleo, a indústria automobilística, tudo era criado para resolver um problema do planeta e das pessoas. Só que foram surgindo efeitos negativos, né? Então, agora, tudo é criado para resolver. Mesmo agora, quando você faz... eu discuto muito isso, se os bancos devem, nessa parte de empresas e atuação social, no livro,
as empresas, os bancos devem dar financiamento ou não para o setor petroleiro. Tudo você não pode, de uma hora para outra, acabar com o setor, com grandes empresas que empregam, que fazem tudo, e de uma hora para outra, você não pode ficar sem petróleo, você não pode ficar sem siderurgia, tem que ser uma transição gradual e aos poucos. Eu sei que, a nível global, você não consegue planejar, a nível global do planeta, mas você tem que ir se articulando para ver como é que vai se dar essa passagem. Não é responsável, você falou, não vamos agora, tem setores, filtro, a gente colocar uma barreira, um filtro para falar, empresas nessa área de bebidas, às vezes, quantas vezes numa festa é tão bom tomar uma cerveja, tomar isso, Por que esse setor de bebidas? Né? Ou às vezes eu já visitei, não que eu estou defendendo, eu já fui visitar um centro psiquiátrico que as pessoas fumavam lá para poder soltar, liberar um pouco aquele excesso, e eles deixavam, era a única coisa que ficava pendurada, era o cigarro e o fósforo para a pessoa. Quer dizer, tudo tem tem o seu propósito naquele momento e naquele contexto. Então é muito difícil essa questão. A gente tem que ser muito cuidadoso nessas definições. Fuja se você quiser fugir, mas é bom lembrar que seu lugar já foi aqui. É muito diverso o setor e você tem que ter metodologias específicas para trabalhar esse setor. Por exemplo, filantropia. Filantropia é uma coisa, por exemplo, filantropia sob fogo cruzado. O que a gente assistiu? Lá nos Estados Unidos, as pessoas doando, o que já estava se criticando? O que você estava passando? Quando os grandes filantropos doam lá nos Estados Unidos, você estava tirando o poder do Estado e dando para esses grandes filantropos. Eles é que vão decidir onde eles vão aplicar o dinheiro, ao invés de deixar o Estado, que foi eleito para isso, para decidir quais são as áreas mais carentes e necessárias. Então, se eles querem aplicar em partido político, em as áreas de interesse deles, pessoais, eles vão aplicar. Então, a filantropia estava sendo vista como algo perverso, onde você tira, porque muitas vezes são doações feitas com subvenções, com incentivos fiscais. Então, até a filantropia, a gente tem que ter esse cuidado para dosar. Não é sempre uma coisa só do bem, que pode prejudicar também. Então, tudo isso eu discuto nessa parte da filantropia. Mas aqui no Brasil, é lógico, a gente ainda não chegou nesse nível. Nós estamos num nível de filantropia muito aquém dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, proporcional ao PIB, a gente doa 1/10 proporcional ao PIB, relativamente ao PIB. A gente doa 1/10 do que eles doam nos Estados Unidos. Então, a gente tem um campo muito grande para avançar. E uma coisa também que eu discuto, eu não sei se você ainda vai perguntar, é que no Brasil, o que eu percebo, e que tem sido agora o meu foco, é que as pessoas querem doar e não sabem como. Como que a gente doa? Eu estou encaminhando aqui já para o final, por conta do nosso tempo, passa voando aqui nosso papo. Então eu queria te convidar a fazer a tua amarração final, o merchan final, a reflexão final, e você pode eventualmente jogar a luz nesse tema para a gente encerrar. Então, eu diria que aqui no Brasil a gente precisa avançar muito nessa questão do estímulo à cultura de doar. A gente já está avançando, já criaram esses dias, dia do voluntário, dia das doações, estão criando organizações que dão apoio aos doadores, como, por exemplo, o Instituto FI. Mas a gente tem que avançar muito. Primeiro, o doador, quando ele doa, ele quer saber o trabalho que a organização faz. Então, onde que ele fica sabendo? Ele tem que ir lá na organização, ele tem que... Se a organização é menor, como é que ele faz?
E uma carência que eu tenho visto muito são organizações pequenas, né? Como é que elas crescem, como é que elas captam recursos? Doações, pequenas ONGs que estão nesse limbo, será que elas vão se formalizar, continua como coletivo, organização comunitária? Às vezes pode até ser o caso. Eu estou agora considerando esse ponto, antigamente não. Porque eu sei que quando ela formaliza, tem CNPJ, ela tem mais facilidade para captar recursos, mas ela também vai ter muitos outros custos, muitas outras obrigações, que talvez ela não esteja preparada. Então, a gente tem que ter muito essa preocupação de doar também para essas organizações pequenas, mas elas têm que se tornar visíveis, porque senão, como é que a gente chega até elas? Né? Até eu tenho um artigo que é fácil doar no Brasil, é fácil doar no Brasil, eu digo que não é fácil, mas um comentário, até foi do José Luiz Egídio Setúbal, ele falou que ele concorda comigo, mas doar é como você tem que ter o mesmo rigor como escolher um diretor ou um gestor para a sua ONG, mas é difícil você ter informação para doar. Né? Por exemplo, o mapa das OSCs, que é do IPEA, coordenada por IPEA, e que passou a existir em 2014 por conta da legislação de regulamentação do MROSC, né? Regulamentação das OSCs. Então, então, o mapa da OSC foi uma decorrência, mas ele é muito pouco preenchido pelas ONGs. As ONGs deviam aproveitar essa vitrine de poder ter os dados dela lá. Porque, por exemplo, você pode ir lá pesquisar. Eu quero doar para uma ONG aqui perto de mim, digamos, no meu bairro, no Rio de Janeiro, que trabalha com crianças. Eu ia lá, olhava, mas eu não tenho informação nenhuma. Depois é que eu vi se bate com o que eu quero, é isso, parece ser um trabalho sério, eu visitaria a organização. Lá ela tem que ter a base de dados dela muito bem organizada. Isso também é uma coisa que a gente nem chegou a falar sobre avaliação, né? Mas eu acho que a avaliação também tem que evoluir muito. Avaliação, as próprias organizações têm que usar mais os bancos de dados, as próprias, entender mais do que são as informações relevantes para elas, desenvolver bancos de dados e, a partir daí, ter ferramentas para poder gerir esses bancos de dados, acompanhar os participantes da organização. Então, isso é fundamental também. Tem muita coisa acontecendo, entendeu? Eu sei que você está... Para fazer, então, as minhas considerações finais, eu diria que eu tenho... Porque o tempo foi curto, eu diria que tem o meu site... o site, né? Porque no site eu tenho artigos, desde os artigos que eu considero mais relevantes, estão na parte de cima do site, e nessa área de terceiro setor, que saiu na conjuntura, que saiu em outros artigos, tem lá. E depois, uma das partes do site é o blog. Depois tem a parte dos livros e tal. E no blog tem vários artigos sobre esses temas todos. Não, então eu queria te agradecer, Maricela, pelo papo. Acho que você trouxe várias questões super bacanas, panorama, reflexões. Link na descrição para o teu site, lá tem os livros, lá tem os artigos, enfim, teu blog. Acho que para quem ficou interessado poder mergulhar, entender mais, teus contatos, quiser depois trocar uma ideia contigo. Então, mais te agradecer mesmo pelo tempo, pela disponibilidade, pela generosidade em fazer essa reflexão aqui com a gente. Obrigado, viu? Foi um prazer, Fábio. Estar aqui e falar com você foi um prazer. Poder contribuir.